Bem-vindo à nossa disciplina de mobiliário urbano e hoje nós vamos debater um pouco sobre implantação do mobiliário urbano. O mobiliário urbano precisa ser pensado quanto ao seu entorno, isso é, ele atende às necessidades do qual aquela zona urbanística está determinando, se a área é mais comercial, se é mais residencial, se é mais industrial, se tem um valor cultural patrimonial maior. Cada parte da cidade tem lá a sua forma, a sua prerrogativa. E o mobiliário deve corresponder a isso. Então, considerar o entorno é essencial em toda a arquitetura, não seria diferente aqui em mobiliário urbano. Então, segundo Montenegro, o mobiliário relaciona-se com os elementos de entorno e é pré-projetado para atender funções. Não é um mobiliário à toa, não é um mobiliário despreocupado com o qual efetivamente ele vai cumprir, o que ele vai atender, quem ele vai atender. E influencia, claro, porque ele tem um destino por uma pessoa, a percepção do indivíduo sobre a determinação daquele espaço. Então, quando a gente vai, por exemplo, em um espaço mais comercial, a gente consegue notar que tem mais bancos, que tem uma calçada de um tipo, que segrega mais fluxos. Nós temos uma sinalização mais apropriada para indicar, por exemplo, que aquela é uma loja de tal tipo para uma loja de outro tipo. E quando a gente vai na residencial, não tem esse tipo de situação. O mobiliário urbano cumpre a função de determinar o que é aquele espaço, de dizer para a gente que aquele espaço é aquele tipo e que a gente deve se comportar daquela forma naquele lugar. Você fala, como assim? Se comportar daquela forma naquele lugar não faz muito sentido, eu me comporto como eu quiser. Talvez. Você sim tem o direito de se comportar e também sofrer as consequências desse comportamento. Mas muitas vezes a gente se comporta de uma forma X que o espaço nos revela. Como assim? Quando a gente vai para uma área comercial, por exemplo, a gente meio que está autorizado a falar um pouco mais alto, porque há mais ruídos. Quando a gente vai para uma área residencial, a gente tem que fazer mais silêncio, falar mais baixo, buzinar menos. Isso porque a gente está ali num lugar onde as pessoas têm uma tendência a buscar mais tranquilidade para descansar. Se a gente vai, por exemplo, por uma rua noturna, rua noturna é aquela que tem muitos bares, funciona a noite toda. Lá a gente tem botar música mais alta, não é? Então a gente tem uma série de espaços no ambiente urbano que nos autorizam um tipo de comportamento ou outro tipo de comportamento. E desobedecer esse comportamento, por vezes, pode ser um lugar onde as pessoas vão nos olhar torto. Então, a implantação de um mobiliário urbano adequado, ele sempre visa contribuir para uma maior complexidade desse espaço para o ambiente e contribuir para a diminuição da poluição visual em cenas urbanas ao mesmo tempo. Então, a gente agrega, mas ao mesmo tempo simplifica aquela paisagem. No momento em que a gente junta elementos, que a gente traz referências que alimentam nossa visual, nossas necessidades mais básicas humanas no espaço urbano. Bom, os elementos urbanos eles podem influenciar, por exemplo, na preferência por determinados espaços ou não. Se, por exemplo, crianças, elas não vão querer ir muito naquele lugar onde não vai ter um espaço mais lúdico, um playground, um espaço onde tem um brinquedo para que ela interaja com aquele espaço. Se a gente coloca, por exemplo, uma fonte, como é o caso dessa imagem que está aqui ao lado, que também é um mobiliário, há uma tendência da criança interagir com aquela água, né? Muitas pessoas gostam de água. No nosso lugar aqui, Distrito Federal, a água é essencial, afinal a gente vive um período de seca muito intenso. Então, ter lugares com água sempre é muito positivo. Para as crianças, ainda mais, para um bom desenvolvimento. E interagir com ela é muito interessante. Então, ter esse espaço ali próximo onde há uma maior frequência com crianças pode ser uma boa pedida para um projeto urbano. E, claro, pode estimular o uso social dos espaços. Então, aquele lugar onde, aquela rua que é deserta, que ninguém vai, você sente até medo de frequentar aquele espaço, exatamente porque você não vê ninguém e sempre está ali, sente aquela repulsa, às vezes. O mobiliário pode converter aquele espaço num lugar vivo, um lugar para as pessoas estarem, interagirem naquele espaço.
Bom, nós também temos uma questão quanto à locação e à localização. Os mobiliários eles não podem gerar barreiras. Então, a gente tem ali uma função de mobilidade que o espaço público deve cumprir. Então, deslocar do ponto A ao ponto B, simplesmente. Ok, isso a gente deve garantir. Mas a gente deve infraestruturar esse território para também permanência, não somente o deslocamento. Mas, por vezes, nesse processo de criar lugares de permanência, nós vamos criando barreiras à mobilidade. O projeto de arquitetura é sempre um jogo de conflitos e de interesses, não é? Por vezes a gente atende mais a mobilidade, às vezes mais a permanência. O que interessa é a gente avaliar se naquele lugar é mais interessante a gente ter mais barreiras ou mais permeabilidades. A cidade urbana e a cidade contemporânea urbana, melhor dizendo, ela cumpre tantas funções que certamente vai ter lugares onde há uma necessidade maior de permanência para uma vitalização daquele espaço e um lugar maior de deslocamento que permita à população uma maior fluidez para que ela chegue em casa mais rápido depois do trabalho, por exemplo. E o mobiliário ele não pode criar um empecilho, não é? Então, em uma área de grande deslocamento, uma área, por exemplo, onde concentra os postos de trabalho, colocar uma placa de sinalização e propaganda como essa é uma afronta ao direito de mobilidade, efetivamente, daquele espaço. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter mobiliários de permanência, a gente pode qualificar o espaço para isso. Só que essa placa que está aqui ao lado, ela nem garante uma função efetivamente aquele espaço, ela não é decorativa, ela é uma informação, às vezes não tão necessária, porque nesse caso a gente poderia até consultar na internet, ou na TV, ou em qualquer outro espaço, e ao mesmo tempo atrapalha o deslocamento. Bom, nós também temos um aspecto de caráter histórico e ergonômico. E aí, por que está aqui junto? Porque a ergonomia varia conforme a função e as necessidades e o ser humano em sua época. E é bem marcado, né, essa necessidade e essa ergonomia em cada um dos períodos. Qual é o do nosso tempo de hoje? Nosso tempo hoje exige, dada uma característica de um agigantamento das nossas cidades, em especial aqui na América Latina, e o Brasil não foge à regra, nossas cidades são grandes, tem várias demandas que precisam ser consideradas nesse processo de produção da cidade. Então a gente tem uma demanda que é muito específica e que o Kevin Lynch nos revelou, de legibilidade do espaço. Ou seja, o espaço ele tem que ser claro, legível aos nossos olhos. A gente tem que olhar para ele e identificar claramente qual é a função que ele está querendo exercer e nos provocando a cumprir naquele espaço. Bom, como que isso funciona? A legibilidade é como os elementos interferem na preferência dos usuários por determinado espaço. E aí, uma definição clara é importante ter claro que a legibilidade a que Lynch se refere é aquela proveniente dos aspectos visuais da cidade. Então, quando a gente olha para aquele espaço, a gente reconhece que aquele espaço, por exemplo, é um espaço de lúdico para as crianças, a gente sabe como se apropriar daquele espaço. Então a gente tem lá uma preferência por determinados públicos a frequentar aquele espaço. Isso não quer dizer que ela é proibida aos demais. Não, o espaço público é democrático, é para todos. Todos são convidados a estar lá. Mas quando a gente qualifica para um determinado público, há uma possibilidade, sempre a possibilidade, nunca a determinação, uma possibilidade de ter maior frequência de determinados usuários naquele espaço. Bom, mobiliário urbano implantado deve estar estritamente de acordo com os demais elementos constituintes. Então, eu vou qualificar aquele espaço colocando um playground, colocando um balanço, né? Será que só colocar o balanço é suficiente, gente, para que a gente qualifique de fato aquele espaço para as crianças? Muitas vezes a gente tem que compor com todo o cenário paisagístico daquele espaço. A vegetação deve estar adequada, o solo do entorno deve estar adequado, os elementos infraestruturais devem estar adequados. Tudo isso e muito mais deve estar comportado em conjunto com o mobiliário urbano para cumprir uma função determinada, para que garanta. Mas sem o mobiliário adequado é pouco provável que a gente também consiga. Então, o que a gente está tentando entender nessa disciplina, do ponto de vista da implantação, é compreender como e qual o papel do mobiliário para exercer uma cidade de melhor qualidade. Veja, é o nosso papel como arquiteto fazer isso, né? Se a gente fosse estudar tudo em uma disciplina só, a gente conseguiria ver tudo em profundidade. Então, a gente tem várias disciplinas que vai entendendo a contribuição de cada elemento para ele. E a nossa disciplina aqui é do mobiliário.
O mobiliário urbano e a paisagem, elas têm um paralelo que a gente precisa fazer. Primeiro, quanto à questão ambiental, né? A qualidade do aspecto ambiental remete a relações positivas ou uma pior qualidade ambiental pode trazer uma reação negativa para aquele espaço. Isso vai virando uma bola de neve. Então, quando a gente, por exemplo, tem lugares que estão deteriorados da paisagem, os edifícios privados são deteriorados, há uma tendência de um não cuidado com o espaço público e, consequentemente, com o mobiliário. Isso vai gerando, como eu disse, essa bola de neve. O mobiliário também está deteriorado, o que diminui a capacidade de permanência da população ali, o que faz com que o lote privado cada vez menos tenha interesse em estar ali naquele espaço. Então, e conservado. Então há uma série de questões que a gente precisa considerar na qualificação e da manutenção. Então, por exemplo, e aí eu retomo uma questão de ordem prática do mobiliário. Se a gente pensa em mobiliários que exigem uma manutenção muito grande, cotidiana, em um estado que não tem recursos para fazer isso e não tem planejamento, fiscalização efetiva, mão de obra qualificada para fazer isso, a consequência desse processo será uma deterioração rápida do mobiliário e isso vai reverberando sobre os demais elementos urbanísticos, chegando inclusive no lote, inclusive na população daqueles lotes quererem evadir-se dali por causa de uma condição urbana de qualidade ambiental precária. Então, pense em mobiliários com muita atenção para aquela população, para aquela paisagem especificamente, para aquele contexto histórico de formação daquele processo. Então, o projeto do espaço deve ser embasado em características físico-espaciais que correspondam às necessidades efetivas daquelas pessoas, quanto às suas necessidades de manutenção, quanto às suas necessidades estéticas, que a gente já tinha visto, quanto às suas necessidades socioculturais e, claro, dentro desse âmbito ambiental como um todo. Bom, e aí a gente volta nessa questão da uma complexidade muito grande, né? Estética é um assunto bastante complexo para a gente lidar. Estética aqui não é um sentido gosto, né? Avaliação de gosto, juízo de valor. Não é isso que nós estamos tentando entender aqui do ponto de vista da estética ambiental. Nos interessa entender aqui o aspecto de beleza. E beleza não é relativa, necessariamente. Né? Existe, claro, vários níveis de beleza no comportamento do ser humano. Existe o nível pessoal, aí sim é o que tem maior relação de gosto, mas existe também um nível social, um nível de que dar as preferências. Então repare na roupa que você está utilizando. Será que essa estética corporal sua é muito diferente daquela do seu colega? Muito possivelmente não, não é tão diferente. Segue certos preceitos parecidos exatamente porque há um valor social, um valor grupal de beleza que orienta a nossa visão para o que nós desejamos como estética. Existem também valores universais que estão permeando quase todos os grupos. E claro, ela é um pouco diferente porque existe um valor individual, que aí singulariza essa estética à medida de que cada um vai se apropriando dos valores grupais e universais. Aqui, igualmente, o que nos interessa analisar é qual é o valor grupal e universal do mobiliário urbano na sua relação com a paisagem. Então, a gente consegue sim estudá-la cientificamente, quantificá-la, identificar padrões de uma dada sociedade e tentar incorporar esses padrões no mobiliário urbano projetado. Não é uma tarefa fácil. Certamente não é uma tarefa fácil. E não é uma tarefa fácil exatamente porque ela pressupõe a identificação de padrões que não são objetivos, são subjetivos. A gente tem que identificar a partir do indivíduo, mas sempre buscando esses valores que são comuns aos indivíduos, portanto, valores grupais. E aí, esses valores grupais é o que vão orientar, então, a nossa percepção da paisagem, que é influenciada
por atributos. Então, à medida que a gente vai percorrendo o espaço público, os atributos formais e simbólicos daquele ambiente vão sendo incorporados e introjetados dentro dos nossos valores individuais. E a gente vai incorporando essa estética do mobiliário, da própria paisagem como um todo. E não é muito difícil a gente perceber isso. Veja bem, veja quantos edifícios espelhados não estão distribuídos em nossas cidades, cidades tropicais, que do ponto de vista do conforto é inadequado esse tipo de estética, mas ainda assim a gente introjetou esse tipo de estética para representar alguma coisa que tem valor ali grupal ou até mesmo universal. Mas a gente sempre tem que buscar o valor verdadeiro daquele grupo. Caso contrário, o máximo que nós vamos conseguir fazer é projetar um mobiliário com a expectativa de que ele vai ser apropriado. E se ele não for apropriado, ele vai ficar ali com baixa manutenção porque não tem motivo dele existir. Ou então ele vai ser inclusive degradado, vai sofrer com danos de vandalismo. E aí muitas vezes a gente generaliza, fala que o vandalismo ele está ali existindo porque são vândalos, né? E culpa muitas vezes as pessoas, mas para além dessas questões que não estão negando talvez a possibilidade de existência, algumas vezes também é a própria população que o faz, percebendo que aquele mobiliário não a representa esteticamente. E de quem é a culpa? É de quem implantou aquele mobiliário sem conseguir compreender efetivamente quais são as necessidades dessa sociedade. Bom, nós também temos então aqui uma relação então que é biológica, portanto, não é? É um biogênico e sociogênico. É uma tentativa de identificação do que é, do ponto de vista estético, que persiste naquela sociedade como representação simbólica, portanto sociogênico, mas também que se relaciona a algo que a gente vai falar um pouquinho depois e que a gente já falou um pouco também nas aulas passadas, sobre uma certa ergonomia desse mobiliário, portanto também biogênico. E assim como Lang fala, o ambiente é um entorno biológico das pessoas em que coexistem aspectos naturais e características artificiais, ou seja, o ambiente biogênico e sociogênico. Bom, vamos entrar agora numa questão de ordem e de complexidade. O mobiliário ele deve ser ordenado para fazer com que a gente se sinta confortável, para que a gente se sinta com uma sensação de agradabilidade daquele espaço. E aí eu explico, para tornar mais claro. Segundo Reis, ele fala que a ordem deve vir acompanhada de uma diversidade para evitar a monotonia. E por que ele fala disso? Porque quando a gente estabelece ordem, uma ordem rígida, uma ordem que a gente tem uma apreciação quase que imediata da paisagem, daquele mobiliário, muito rapidamente, mesmo aquela apreciação sendo fugazmente interessante, pode ser que, num segundo momento, ela já se torne desinteressante. Por quê? Porque eu já consegui decifrar todos os códigos estéticos que estão ali. Então eu já não tenho mais novidade, já não tem mais questões a tratar daquele espaço. Então aquele mobiliário que muitas vezes não tem um estudo da sua volumetria, cheios e vazios, de decoração, de materiais, de cores, que realmente não compreende a sua complexidade, faz com que a gente tenha essa apreciação imediata, portanto, consegue identificar qual é essa ordem de forma imediata e a partir daí então se estabelece a monotonia. Ou seja, eu já não tenho mais interesse naquele mobiliário. Por isso que Reis fala que essa ordem deve vir acompanhada de diversidade. Uma vantagem que nós temos é que o mobiliário ele é muito diverso. Nós vimos na aula passada as classificações, né? São vários tipos de mobiliários. Então, a partir daí a gente já consegue estabelecer diversidade, porque cada tipo tem uma forma diferente e um propósito, enfim, o que existir. E nesse caso, quando a gente consegue estabelecer essa diversidade pelas funções, também é conveniente que a gente consiga estabelecer também diversidade dentro do próprio tipo de mobiliário. Então a existência apenas de um banco, por exemplo, é algo que é evitável. Já disse anteriormente, uma estética semelhante em todos os lugares
ou muito parecida e muito pouco complexa, vai gerar efetivamente uma apreciação rápida e um desinteresse também rápido dessa população. Mas, ao mesmo tempo, e aí a gente bota o outro ponto de vista, o ambiente ordenado é a base para propiciar um sistema proporcionais que podem provocar sensações de agradabilidade. Se a gente também coloca mobiliários que não se conectam, que não têm uma identidade, tanto entre si quanto com a paisagem, a gente pode cair na situação de que a gente não consegue apreciar, a gente não consegue perceber que ordem está ali. Essa ordem ela pode ser ter algum nível de dificuldade, mas esse nível de dificuldade não pode ser extremo ou não existir, porque senão a gente não vai perceber esse espaço do ponto de vista da agradabilidade. Então, alguns exemplos para que a gente consiga estabelecer são esses, por exemplo, esse marco, essa marquise para proteção do metrô, projetado pelo Paulo Mendes da Rocha, que estabelece elementos de volumetria que são reconhecíveis, mas ao mesmo tempo eles são diversos. Então nós temos parábolas, nós temos paralelepípedos, nós temos trílitos, nós temos uma série de elementos de baixo contraste com alto contraste que sim criam ordem na paisagem e que se comunicam com contraste com as edificações já pré-existentes do interior, mas ao mesmo tempo, apesar de uma diversidade muito clara, ainda assim a gente consegue reparar no ordenamento dele, não é? A simetria estabeleceu esse ordenamento, ou a forma como ele se implanta e a distância que há, a posição dele na praça, tudo estabelece uma ordem, a gente consegue perceber, inclusive a sua função, um abrigo. Então, é um mobiliário de maior porte, portanto, para algumas classificações entraria até como equipamento, mas no nosso caso aqui, para as classificações que temos utilizados, é de fato um mobiliário que consegue atender concomitantemente ordem e complexidade, que consegue vir acompanhado de uma ordem, uma diversidade. E para a gente encerrar esse debate sobre mobiliário e paisagem, a gente deve sempre considerar que essa ordem ela deve vir acompanhada de uma identidade. E aí isso é muito importante. Essa identidade, como eu disse, não pode ser monótona. Não é isso que eu quero dizer. Então, por favor, não se confunda quanto a esse preceito que não é convidativo para o espaço urbano. Mas se a gente também, por exemplo, e aqui está passando uma imagem para que a gente consiga deixar isso mais claro, as placas de Brasília, não é, de sinalização das quadras, de sinalização de trânsito, muitas placas são nessa estética. A gente consegue perceber uma certa recorrência de cores, de volumes, de formas, de composição. Há uma ordem ali, mas ao mesmo tempo, olha a diversidade de tipos de placas que existem. Então aqui o que nós temos é sim diversidade, traz uma agradabilidade, mas também está ali, tem uma ordem, volumetria paralelepíptica, sempre os elementos mais na altura, cores mais ou menos padrões. Quando informações são para trânsito de carros, há um elemento transversal, quando é para pedestres são sempre horizontais. Então há uma ordem que a gente consegue perceber claramente só de ver algumas dessas placas. E o que traz aí que entra a questão da identidade? Uma identidade, ou contribui pelo menos, para estabelecer uma identidade com o local de origem. Algo que a gente consegue perceber dentro dessas características que eu falei, de simetria, geometrização, é que essas placas elas têm um caráter bastante modernista. Não é? Concorda comigo? Se não concorda, coloca aqui no chat para a gente debater um pouquinho. Mas me traz essa sensação de uma lógica estética modernista. O que de fato se relaciona, e aí por isso, para a gente estar debatendo aqui a paisagem, que se relaciona com a paisagem modernista do plano piloto de Brasília. Então eles estão intimamente conectados. É engraçado, por exemplo, a gente ver aqui no Distrito Federal, quando essa placa se desloca para outros contextos urbanos. Então, quando ele vai, por exemplo, para Sobradinho, para Taguatinga, para o Gama, às vezes a gente encontra, às vezes até a iniciativa privada faz isso, né, porque acha a placa bonita, representativa, quer colocar lá, mas
parece que está fora de um contexto. Parece que não se relaciona com aquele lugar. E não se relaciona porque ela é própria de uma identidade do plano piloto e ali algumas outras regiões muito próximas ao plano piloto. Então, se você for a Sobradinho, por exemplo, a placa de sinalização, essas mesmas, são diferentes, são de outro tipo. E isso traz, e todas são muito padronizadas, ao mesmo tempo diversas entre elas. E se você for caminhando, você vai percebendo que as placas estão contribuindo para uma identidade. E aqui eu usei as placas porque elas são as mais comuns, mas elas não são únicas. Se a gente for olhar de uma forma mais ampliada e atentar ao mobiliário urbano da nossa própria cidade, muitas vezes a gente vai perceber que vários mobiliários estabelecem, contribuem para essa identidade do local. Mais uma vez, voltando ao plano piloto de Brasília, nós temos, por exemplo, os abrigos dos ônibus, são sempre muito parecidos. Quando a gente sai e vai, por exemplo, para Águas Claras, o abrigo do ônibus de lá é diferente, já é metálico, com vidro, e no caso do plano piloto é de concreto, muito marcado esse processo modernista, né? Afinal foi construído naquela época, mas marca historicamente o período em que foi construído. E não faria muito sentido a gente pegar esse abrigo, embora ele possa ser eficiente ou não, não nos cabe aqui fazer uma avaliação sobre a eficiência desse abrigo, mas não nos cabe trazê-lo para uma Águas Claras, que é a cidade do século XXI. Não é mais a cidade do século XX como é o plano piloto de Brasília. Então, e lá quando a gente passa e vai percorrendo os espaços, a gente percebe que aquele abrigo, ele representa aquela cidade efetivamente. Traz a identidade para aquele lugar. E para a gente encerrar então a aula de hoje, queria debater um pouco mais sobre a relação entre o mobiliário e o uso dos espaços. O mobiliário ele pode contribuir para que haja escolha na apropriação ou não para oportunizar ou para alguns autores, por exemplo, como o professor Holanda faz, de permitir, não é? A arquitetura aqui ela não é encarada no sentido determinista, o mobiliário não é determinista. E veja, você vai precisar de muita atenção, porque a formação em arquitetura muitas vezes nos leva a acreditar que o arquiteto, no seu empoderamento quase que sobrenatural, vai fazer com que a sociedade se transforme a ponto de ser outra sociedade, uma sociedade desejável. Não, a arquitetura não tem esse poder. Acreditava-se ter no momento em que o Le Corbusier fazia as suas considerações no âmbito da arquitetura modernista, em especial quando ele falava architecture, révolution, nous pouvons éviter la révolution. Ou seja, arquitetura, revolução, nós podemos evitar a revolução. E quando ele queria dizer que a arquitetura poderia resolver os males da sociedade identificados naquela época. A arquitetura não é o papel da arquitetura fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a arquitetura pode permitir certas condições ou restringir outras. Então, é nessa perspectiva que eu gostaria de trazer a relação entre mobiliário e o uso do solo. Isso é, quando a gente analisa o mobiliário, quando a gente tenta identificar que uso ele efetivamente vai contribuir para aquele espaço, a gente não está querendo determinar que a sociedade só vai ocupar o espaço daquela maneira, ou se apropriar daquele mobiliário daquela maneira, que o banco só vai ser utilizado para sentar. E aí essa representação ao lado, esse banco, por exemplo, talvez porque a pessoa está ali sentada, repousando, nos leva a acreditar que ela só serve para esse repousar. Mas ele também é propício, por exemplo, para o skatista, também é propício para uma observação, afinal, me parece ser um mobiliário interessante, para que a gente consiga observar, para ver as formas e a composição geral da paisagem. Enfim, existe uma série de outras funções que podem ser associada e apropriada. Muitas vezes o nosso mobiliário, quando é implantado, ele é subvertido, ou seja, a possibilidade que você queria criar, ela é invertida e utilizada de outra maneira. Não podemos ter apego a esses elementos. O que nós precisamos muitas vezes é
permitir, garantir usos múltiplos. E quanto mais múltiplo o uso desse mobiliário, melhor. E de que forma a gente pode garantir que ele seja múltiplo? Primeiro, determinando o uso. Que eu falei aqui, já defendi agora no final, que a gente precisa sim garantir essa subversão do mobiliário pelo usuário, pode ser algo interessante. Só que a gente tenta criar mobiliários que sejam adequados a um uso específico. E a subversão ela é bem-vinda. Se ela acontecer, ótimo, porque isso significa a apropriação. Ruim seria se a gente pensasse, implantasse e ninguém usasse, nem para o que a gente previu, nem para outras coisas. Então, todo uso é bem-vindo. Só que se você não qualificar para um uso específico, muitas vezes você não qualifica para nada e o mobiliário se torna desnecessário naquele lugar. E claro, e aí a última frase aqui do nosso debate, se o mobiliário ele não for confortável para aquele ambiente urbano especificamente, também não é adequado. Então imagina um banco desse num país tropical, aonde a insolação é muito intensa. Se você não faz um abrigo, protege contra a insolação, muito provável que esse tipo de lugar vai ser utilizado para repouso. Ele pode ser utilizado, por exemplo, pelo skatista. E aí você não pode culpar o usuário pela subversão. Não o pode culpar exatamente porque ele utilizou pelo que ele achou mais conveniente, a forma como ele conseguiu aprender. Você não faz um mobiliário e coloca uma plaquinha, você deve utilizar um mobiliário assim. O mobiliário urbano não vem com manual de instrução para ser utilizado. Você o utiliza e, portanto, esse mobiliário e a função que você determinou previamente deve ser revelado, aí volta no debate da estética. E aí eu conecto tudo que eu falei durante essa aula no ponto de vista da implantação do mobiliário na cidade. Então, com isso, eu encerro o nosso debate de hoje. Aqui estão as bibliografias citadas na nossa aula. Gostaria muito que vocês acompanhassem essa bibliografia. Então, lê-se principalmente o texto último indicado do Montenegro. Vai nos ajudar bastante na interpretação do que é esse mobiliário, como que pensar a produção desse mobiliário no espaço urbano e, claro, o projeto de mobiliário para a gente cada vez mais fazer mobiliários adequados ao grupo social o qual ele é destinado.